A Feira Livre é uma tradição em muitas cidades do Cariri. Para as pessoas é um evento imperdível. Desde antigamente esta cultura é apreciada. E para quem morava no sítio tinha que andar quilômetros de distância para poder chegar à feira. Para mim é uma das melhores festas que tem no mundo, é uma feira aqui. É onde eu venho, abraço meus amigos, venho, digo poesia, bebo uma cachaçinha. Mas naquele tempo, no passado, não era muito fácil não, para pobre. Pobre só vinha de pés. Os ricos vinham a cavalo. E quem era rico mesmo, por si um carro, vinha de carro. Mas não dava carona para todo mundo e nem os pobres podiam pagar a passagem para vir de carro. Então, se era uma coisa difícil naquela época, eu digo para vocês que hoje em dia, eu tiro o chapéu para os governantes de hoje, para as leis do país, porque hoje a gente tem a Bolsa Família. Hoje em dia, a gente tem uma maneira que quase todo mundo, uma felicidade, quase todo mundo possui uma moto, possui um carro. Alguém que possui cavalo é para esporte, é para vaquejada, não é mais para vir para a feira. Então, graças a Deus, as coisas melhoraram muito daquela época que eu conheci até hoje em dia. E naquela época, quem viesse, o povo viesse num cavalo ou num burro, era porque era rico. E quem não tinha, vinha de pés ou vinha num jumento. Ou numa bicicleta, o transporte que tinha na época. Não tinha história de todo mundo. Era difícil a gente encontrar uma pessoa da zona rural que soubesse dirigir um carro. Porque o transporte que se tinha naquela época era uma bicicleta. E hoje está muito diferente, graças a Deus. A situação melhorou. E mais uma vez eu digo, vamos torcer porque melhore mais. A época em que as pessoas não tinham transportes e se deslocavam a pé era há 40 anos atrás. Neste tempo, a população da zona rural tinha muitas dificuldades de locomoção, até em casos de urgências. Sem transporte naquela época a dificuldade era enorme, principalmente quando em causa de doença, para a gente trazer uma pessoa para o hospital. Ambulância, eu lembro aqui que era difícil encontrar uma ambulância, encontrar em que trazer essa pessoa para o hospital, como já frisei. Afinal de contas, dificuldade é dificuldade. A felicidade é que o tempo mudou e melhorou e muito. E se Deus quiser, há de melhorar mais para todos nós que precisamos que melhore. E eu torço por isso. Antigamente, as pessoas que se deslocavam para a cidade, muitos vinham a pé, outros em animais, quem tinha as melhores condições. Mas com o passar dos anos, foi evoluindo, alguns transportes surgiram, como o pau de arara, o caminhão pau de arara. Este que ainda hoje é utilizado para trazer aí os feirantes para a feira, em dia de feira aqui nas cidades no Cariri paraibano. Mas também era muito utilizado para viagens longas de uma cidade para outra. Uma época marcante para quem viveu este tempo. Era em pau de arara. Eu fui daqui, a primeira vez que eu fui daqui para São Paulo, eu tinha 13 anos de idade, em 1962. Eu passei 9 dias de viagem, 4 dias de chuva na Bahia. Nesse tempo não tinha asfalto e os carros se atolando, vi muitas carretas viradas, muitos carros virados, muitos ônibus virados, batidos, tudo eu vi de miséria, de desgraça no meio do caminho. Hoje em dia a diferença está muito grande, e naquela época era assim. E como você bem perguntou, bem frisou, era em pau de arara que a gente mais viajava. Quem ia de ônibus ia muito bem, ia até num transporte de luxo. Mas a coisa mudou e hoje em dia, graças a Deus, tem muitos jovens que não sabem o que é um pau de arara. Andar de pau de arara naquele tempo era quase que um luxo. Isso porque as pessoas estavam acostumadas a andarem a pé. Mas este transporte não oferecia algum conforto para os passageiros, que faziam viagens terríveis. Ruim demais. Era mesmo que uma galinha choca no ninho. Se agoniava até com as pichilingas que tinha. A dificuldade era enorme, era ruim demais. Primeiro, como eu já disse, em época de chuva, quando os carros atolavam, quando o carro quebrava, o povo dormia no meio da estrada. Eu fiz tudo isso, eu passei por isso também. De um tempo tão ruim para quem era pobre, as lembranças ainda existem. Mas querer voltar a viver alguma coisa, isto só para rever os familiares da época. Já as situações ficaram só no passado. O que eu sinto falta hoje em dia somente do povo da minha época.
Eu não sinto falta de outra coisa, não. Eu sinto falta somente desse povo, povo da minha, meus pais, meus irmãos que já se foram, e muitos amigos, os que foram para São Paulo nunca mais voltaram. E o que eu não sinto falta é do que eu estou dizendo, que aquele tempo não volte mais para ser para pobre tão rico como foi no passado.